Galera, a gente está vivendo hoje a maior crise bancária da nossa história. Daqui a pouco eu vou te mostrar esses números do porquê disso. Mas é o seguinte, esse vídeo ele é realmente um alerta, porque muita gente pode estar perdendo dinheiro por ter aplicado em bancos ruins. Preste muita atenção, porque o FGC ele foi testado, bastante testado nos últimos dias. Ele aguentou, funcionou sim, mas ele não aguenta um outro baque desse mesmo tamanho, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, porque inclusive outro dia eu fiz um vídeo sobre esse assunto, eu mostrei que sim, o FGC funcionou, resgatei um dinheiro que eu tinha do Banco Master, só que assim, eu comecei a ficar muito preocupado com algumas mensagens parecidas com essa, ó. Tenho R$ 1.300 guardado no Will, vou perder o meu dinheiro? Aí muita gente colocou assim, sim, já era. Outras pessoas colocaram, lógico que não, é só esperar você receber o FGC. E essa é uma pergunta que realmente está me preocupando muito. Inclusive no meu Instagram chegou um comentário justamente quanto esse, que ninguém está falando por aí, que é o seguinte, o dinheiro que não estava aplicado, né? Eu não estou falando em CDB do Banco Master, em CDB do Banco Will. Estou falando que o dinheiro que estava na conta, que nossa amiga aqui falou que tinha R$ 1.300. Esse dinheiro que estava na conta está protegido? Bom, então, pela minha pesquisa, acredito que sim, tá? A gente vai fazer essa reflexão juntos aqui nesse vídeo. Daqui a pouco te mostro alguns dados. E a primeira coisa que eu compartilho aqui na minha tela é justamente essa crise bancária que a gente tem. Veja, as maiores liquidações que o FGC garantiu ao longo da história. O Banco Master foi o maior, né? E o Banco Will, o terceiro maior. E justamente aconteceram nesse período de quase 2 meses. Quem se lembra do Banco Bamerindos, né, muito antigo, a gente não vê esse tipo de ação, de liquidação, de problemas bancários sempre. Então esse momento que a gente vive é justamente um baita de um alerta. Olha só, em 2 meses o caso Master leva o Banco Central a liquidar 7 instituições financeiras. Galera, isso daqui é pesado. E como eu já falei aqui nesse vídeo, né, o FGC, que é esse fundo garantidor de créditos, né, que garante até R$ 250 mil de volta para os investidores caso um banco quebre, o FGC, ele realmente funcionou. Mas ele não tem fôlego financeiro para aguentar uma outra queda mais ou menos desse nível, né? Então, por exemplo, se o Nubank quebrar, cara, se o Nubank quebrar, o FGC não consegue garantir. Não estou falando aqui que o FGC, que o Nubank vai quebrar, né? Acredito fielmente que não. Depois a gente pode até mostrar os números. Por quê? Uma instituição sólida. O Banco Master não era uma instituição sólida. Tem alguns caminhos que eu vou te ensinar também nesse vídeo para ver qual banco é arriscado ou não. Mas o fato é que saiu um baita de um dinheiro do caixa desse FGC. E só para você ter alguma ideia de números, veja, com a liquidação do Banco Master e do Banco Will, o FGC deve gastar 47 bilhões de reais e a última informação que a gente tem é que o FGC tinha 122 bilhões de reais. Pô, se ele vai gastar quase 47 por causa desses 2 bancos que quebraram, né? Isso aí a gente está falando de quase 40% de todo o caixa do FGC. Então sabe o que vai acontecer daqui para frente? O FGC ele vai mudar completamente as regras. Então assim, essa já é uma primeira grande lição. Esquece esses CDBs que você compra simplesmente porque você está ancorado nessa ideia de que o FGC vai te proteger. Essa regra vai mudar. E essa crise bancária que a gente está vivendo hoje coloca em xeque as regras do FGC e coloca em xeque também vários bancos digitais que pareciam ser seguros, como o Will Bank, por exemplo, mas não foram. Então assim, tem até essa notícia aqui que fala justamente isso, ó. O FGC defende revisão de regras após usarem garantia como marketing. Então veja, o FGC é uma instituição privada onde todos os bancos que fazem parte dessa instituição, né, do FGC, todos os bancos colocam um pouco de dinheiro ali todos os meses. Mas vamos combinar, né? Quem que você acha que coloca mais dinheiro no FGC? Obviamente os grandes bancos, o Itaú, o Santander, o Banco BTG. E esses caras, essas instituições estão muito bravas com o que aconteceu. Porque uma instituição que foi o Banco Master, né, esse conglomerado, ele atrapalhou muito, comeu quase 40% do caixa de toda instituição FGC. Né? Então, esses bancões, eles vão conseguir, né, mexer junto com a diretoria do FGC aqui. Isso vai mudar.
Pessoal, esquece a garantia do FGC como era no passado. Ninguém vai sair imune a esse problema. Então, realmente vai ter uma mudança. E aí a gente já começa a ver algumas informações dentro do site do FGC, justamente quais são os produtos garantidos hoje até R$250 mil. Então, a gente já começa a responder a pergunta da nossa amiga lá no começo, ó. Conta corrente e poupança está garantido, ou seja, dinheiro disponível em conta ou em depósitos. Então, além dos investimentos, o meu entendimento aqui é que o dinheiro que estava na conta corrente ali do Will Bank ou, enfim, de qualquer outro banco que quebrar, também tem essa garantia, tá? Pelo menos essa é a minha visão aqui. Se você tem alguma outra visão ou experiência pessoal, coloca aqui nos comentários, por favor. E seguindo na nossa análise aqui dentro do site do FGC, olha que interessante, né? Esse aqui a gente coloca todo o balanço deles, né? Essas demonstrações financeiras. Então, o que eu quero que você repare aqui? Existe uma classificação de S1 até S5. S1 são os bancos grandes. Daqui a pouco eu te mostro quais. O S2 são bancos medianos. S3 já começa a ter problema. S4 e S5 provavelmente vai dar problema, tá? Então a gente tem essa classificação, tá? Isso está separado. E eu vou te mostrar dentro do site do Banco Central quais são esses bancos, tá? Tá aqui, ó, S1. Quem são os bancos S1? Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Caixa, Itaú e Santander. Então, galera, quem investir através desses bancões não vai ter problema, tá? Não precisa achar que seu banco vai quebrar. Quando a gente vai descendo essa lista, é que vai começando a aparecer algum tipo de preocupação. Mas veja, o S2, a gente tem Banco Sicoob, Banrisul, Sicredi, Banco do Nordeste, BNDES, Citibank, No Pagamentos, Safra, Votorantim e XP. S2 também não corre esse risco, não corre essa preocupação desses bancos quebrarem. Então a gente já começa a responder até uma primeira pergunta aqui desse vídeo. O Nubank corre o risco de quebrar? Não, porque ele é uma instituição que hoje já é grande, tá? Então ela tem lucro. Depois eu te mostro essas informações. Mas até se a gente pegar outros países, na Suíça, por exemplo, teve um banco grande lá que quebrou, que era o Credit Suisse. Quando um banco grande quebra, o que acontece? Ele é incorporado por outro, né? O Credit Suisse foi incorporado pelo UBS. Então, normalmente, banco muito grande, ele é inquebrável. Porque se ele tiver algum problema gravíssimo, outro banco vai adquirir, vai ter algum tipo de lobby, algum tipo de pressão, porque é muito relevante na economia, tá? Então, bancos grandes a gente não tem essa preocupação. Veja que quando a gente clica no S3, a gente começa a ver alguns bancos também conhecidos. Por exemplo, Banco C6 está por aqui. Que mais? Vamos descer aqui a tela. Banco BMG, também famoso. BRB, sinal de alerta aqui no BRB, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas enfim, Banco Inter, esse primeiro desenho que eu estou mostrando aqui para vocês é para a gente ver que não são todos os bancos iguais. Então assim, banco digital mesmo, tem aqueles que vão ser um pouco mais seguros do que outros. Se a gente for aqui no S4, vão ter outros bancos que de repente são menos famosos e talvez até menos sólidos. Isso é disponível, né? Essa informação ela é disponível. E é um ponto de atenção também. Não é todo banco igual. Muito menos banco digital, porque daqui a pouco eu te mostro também, Nubank, Will Bank, Mercado Pago, nem bancos são, eles são instituições de pagamento. Isso pode ter uma diferença. Vou te mostrar aqui os detalhes na sequência. Mas vamos lá, aqui na tela também, veja, sinal de alerta, Banco Original, Banco Pleno e Banco BRB, segundo um post aqui no Instagram da Nord. Então será que nós teremos novos bancos quebrando no Brasil? Ou mesmo bancos digitais são seguros ou não? A gente precisa fazer uma análise, ok? Já falei, não é tudo igual. Quais são os pontos para você descobrir? Praticamente ali, basicamente dois, tá? Qual é a saúde financeira do banco, se está tendo lucro, o índice de Basileia dele e qual é o rating, porque existem instituições que são classificadoras de risco. Então elas vão falar, esse banco aqui tem nível A, B, C, D, ok? Vou te mostrar agora esses detalhes. Existe um site que se chama bancodata.com.br que a gente pode ver essas informações. Então, por exemplo, se eu colocar BRB aqui, será que ele me mostra? Tá aqui, ó, Banco BRB, o Banco de Brasília. E aqui nós conseguimos ver o índice de Basileia, veja, tem esse relógio aqui, né? Então, veja, ele está aqui no laranja. Se ele estivesse no vermelho, ele estaria
talvez prestes a quebrar. O ideal é que ele fique aqui no verde, tá? E aí a gente pode ver o lucro do banco também ao longo do tempo, beleza? Percebe que tipo, essa já é uma informação relevante? A gente consegue ver também o histórico. Porque, por exemplo, o Banco de Brasília é uma instituição que tem capital aberto na Bolsa, né? A gente vê aqui no site do Investidor 10 esse código BSLI4, e aí a gente consegue ver algumas informações, como, por exemplo, o histórico do índice de Basileia. Veja que o índice de Basileia do BRB, essa linha vermelha, está abaixo da média do setor. Então, na média, os outros bancos são mais seguros. E a gente consegue descer aqui também para ver a lucratividade do banco, né? Vamos lá, vou descer até aqui, ó, receitas e lucros. Tá, vou até tirar aqui a receita, colocar só lucro líquido. Em 2024 está com lucro, 2023 lucro. Então assim, por essa métrica, provavelmente o Banco BRB não vai quebrar, né? A não ser que se descubra alguma fraude lá dentro, como a gente vê algumas notícias por aí. Só que aí a gente vai para a segunda análise. Isso daqui a gente viu a análise do índice de Basileia e a análise do lucro, né? Então até antes de ir para a segunda, vamos traçar um paralelo aqui com uma instituição mais sólida, que é, por exemplo, o Banco Santander. Vou colocar aqui para a gente ver a diferença. Ó, Santander. Quando eu clico aqui, a gente vê que o índice de Basileia dele está melhor, né? 15,3, já está na parte verde aqui do gráfico, e lucros bem consistentes, né? A gente está falando de bilhões de lucro. Então, é uma instituição muito mais sólida, né? Aliás, esse é um recado que eu sempre deixo aqui nos meus vídeos, que eu invisto através da Santander Corretora e recomendo, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição, justamente porque a gente tem alguns benefícios da nossa parceria. Por exemplo, eu envio meu livro para a sua casa se você abrir conta através do link que a gente deixa na descrição. É uma corretora taxa zero e muito sólida. Recomendo. Agora, pessoal, já aqui na tela, ó, essa aqui é a segunda dica, ó, o site da Moody's, que é justamente essa agência classificadora de risco. Veja, se eu clico aqui em empresas, instituições financeiras do setor bancário, ela me dá uma nota para cada uma delas. Veja que estão todos aqui do lado, tá? A gente vai ver várias informações. Vamos ver se tem aqui o Santander, por exemplo, ó, Santander Brasil. Quando eu clico, ele já me coloca, ó, o rating dele é AAA.br, ou seja, AAA. É a melhor classificação. São os bancos mais sólidos que têm essa classificação. Até vou colocar aqui a tabela, essa escala do rating, AAA, então é o número 1, AA vem depois é o A, depois começam os bancos nível B, que aí já é um certo sinal de alerta, né? Como eu falei, não é tudo a mesma coisa. Então vamos voltar aqui nas ações, vamos procurar, por exemplo, o BRB, vamos ver se tem aqui, ó, BRB. Ó, a gente já achou. A classificação, o rating dele, né, qual é? Aí, ó, BBB-, ou seja, daquele nível ali, ele já está no segundo escalão. Agora, pessoal, eu quero voltar para aquela pergunta inicial sobre o saldo na conta. Por exemplo, você tem conta num banco digital. Se você tiver conta, por exemplo, no Nubank e deixar o dinheiro na conta, ele tem aquela conta remunerada, não é? Bom, esse dinheiro do Nubank, ele está investido num RDB. Então, esse sim você tem garantia do FGC. Agora, por exemplo, no Mercado Pago, esse dinheiro nessa conta remunerada, o saldo ali, ele não está num título garantido pelo FGC, tá? Você sabia disso? Ele tem outra garantia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque o Mercado Pago realmente é uma instituição que está fazendo um baita de um barulho, né? Patrocinadora do Big Brother e tudo mais. E assim, tem muita informação na tela, mas pouco até sobre as questões de segurança. Mas eu fui a fundo, né, e entrei aqui para a gente ver os detalhes. Ó. É confiável deixar dinheiro no Mercado Pago? Então veja, um dos pilares da segurança é a estrutura como empresa, atua como uma instituição de pagamento, tá? Então, sendo uma instituição de pagamento, ela tem que ficar com o dinheiro em separado, tá? Ó, o dinheiro da sua conta é lastreado em títulos públicos federais que são considerados o investimento mais seguro do país. Galera, o que acontece? Por que eu falo que uma instituição de pagamento, às vezes, é muito diferente de um banco? Porque se você deixar o dinheiro ali no Santander, é banco. Se você deixar no Mercado Pago, é instituição de pagamento. E aí que tá. Isso tem uma diferença. Então, o saldo ali, na sua conta remunerada do Mercado Pago, não tem garantia do FGC.
tá? Nesse caso, ele vai ter uma outra garantia, porque por ser uma instituição de pagamento, o Mercado Pago é obrigado a pegar esse dinheiro que você colocou ali e retirar do balanço da empresa, digamos assim. Tem que estar em outro lugar. Então, se o Mercado Pago quebra, esse seu dinheiro ali, ele está numa conta com títulos públicos, né? E aí me veio essa questão sobre Will Bank. Quem tinha dinheiro na conta do Will Bank? Não sei, acho que ela não era remunerada. Mas e aí, como funciona? Entrei aqui para ver algumas informações sobre isso, né? Veio essa pergunta aqui no site do G1. Quem tinha dinheiro em conta corrente ou aplicações simples é protegido? Sim, dentro dos limites. Então veja, como o Will operava como financeira e não disponibilizava conta corrente tradicional, os valores dos clientes ficavam alocados em contas de pagamento pré-paga, um modelo que exige que a instituição transfira diariamente esses recursos para uma conta própria do BC. Nesse formato, a devolução dos saldos não passa pelo FGC. O ressarcimento deverá ser feito diretamente pela Will Bank, utilizando os valores que permanecem depositados no Banco Central. Então, talvez essa seja a grande questão que a gente vai ver nesse momento. Um exemplo prático, né, da nossa história. O Will Bank foi liquidado. Quem tinha conta lá não vai receber pelo FGC, então, mas tem que receber também. Quanto tempo isso vai demorar? Como vai ser esse processo? A gente vai ficar ligado, mas sim, temos o direito de receber, né? Quem tinha conta no Will tem que receber esse dinheiro. Então, galera, o grande alerta desse vídeo é: não coloque o seu dinheiro em qualquer CDB, porque sim, a gente pode ter um risco bancário, tá? E eu sempre defendo uma diversificação dos investimentos, inclusive, acho que você nem deve investir todo o seu dinheiro na renda fixa. Eu vou te dar uma opção agora que se chama fundo imobiliário, tá? Que é um investimento em imóveis através da Bolsa de Valores, que eu acho a melhor alternativa para esse ano, tá bom? Vou deixar um vídeo aparecendo aqui que eu justamente explico o meu programa de acompanhamento, de recomendação de fundos imobiliários, beleza? Assiste esse vídeo aqui, a gente se encontra lá. Um abraço!